Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Talvez um dos livros mais comentados a respeito da comunicação interpessoal. E nesse vídeo aqui eu quero trazer um panorama geral dessa leitura e te mostrar se vale a pena ler ou não essa obra. Esse é um livro que eu já li, tem mais ou menos uns 3, 4 anos, e eu inclusive comprei ele por conta das várias indicações que se tinham na época, e hoje eu percebo que essas indicações elas continuam, o que realmente reforça esse selo de destaque aqui de milhares de livros vendidos, não somente do autor, mas também como desse título específico. Como eu disse para vocês, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que tem o cunho aí para ensinar você a respeito da parte da comunicação interpessoal, que é aquela comunicação quando você conversa com outras pessoas, né? Então, a comunicação intra é quando você conversa consigo mesmo e a comunicação inter é quando você se comunica, se relaciona com outras pessoas. E o Dale Carnegie, com base nos estudos, nas pesquisas que fez, nos testes que realizou, inclusive ele fala isso aqui no início do livro, ele acaba gerando esse compilado de informações e acaba nascendo esse livro, né, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro dividido em basicamente 4 partes, que são essas 4 partes que eu coloquei aqui no nosso quadro branco, e que vai nos apresentar princípios, tá? Então você vai encontrar nesse livro princípios básicos de comunicação. Se vale a pena ler ou não esse livro, já adiantando para vocês, eu acredito que sim. Por quê? Porque é um livro que apresenta conceitos que, por mais que sejam básicos, são muito importantes e trazem muitas boas reflexões para o leitor. Só vale destacar o seguinte, que esse livro ele é um tanto quanto repetitivo nos seus exemplos. Então, eu lembro que quando eu li ele, eu pulei alguns exemplos para não tornar a leitura tão maçante e conseguir finalizar o livro, né? Então, o autor ele pega um princípio específico e trabalha muitos exemplos semelhantes em relação ao mesmo princípio. Isso pode ficar um pouquinho chato, sabe? Ao longo das leituras e ao longo dos capítulos, até mesmo porque alguns princípios são muito semelhantes. Então pode parecer que se torna algo muito repetitivo e aí essa jogada, essa sacada de você pular algumas partes sem ter medo de ser feliz, tá? Com certeza vai te ajudar, porque ele está simplesmente repetindo exemplos para reforçar uma determinada ideia. Então, eu acho que vale muito a pena a leitura. Se você achar a leitura densa ou pesada, assim como eu achei um pouquinho e outros leitores acharam por conta dessa repetição, você pode pulando alguns parágrafos, pulando alguns exemplos, porque isso com certeza vai te auxiliar na hora de concluir essa leitura. Então, eu acho que vale a leitura sim, e vale também por conta dos ensinamentos, né? Então, por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho do que o autor ensina no livro a respeito de comunicação interpessoal. São ensinamentos, como eu disse, básicos, mas que valem a pena. Então, por exemplo, a parte 1, ele fala sobre técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. E aí ele traz aqui pra gente 3 princípios, tá? Não criticar, não condenar e não reclamar é um. Fazer elogios honestos e sinceros e despertar no outro um desejo ardente. Então, o que ele está falando aqui? Para a gente conseguir ter uma boa comunicação, ou seja, para a gente ter uma boa aproximação das pessoas, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vai falar. Então, cuidado com as suas falas. E isso aqui se dá principalmente no ponto das suas críticas, como também nos seus elogios. E o que o autor está falando para a gente aqui? Que muitas vezes as pessoas elas criticam tanto as outras que elas não acabam gerando nenhum ponto de contato e isso acaba afastando essa pessoa de um círculo social até mesmo de novas oportunidades. Ao mesmo tempo, o autor fala que tem pessoas que fazem elogios que não são sinceros, ou seja, ela elogia simplesmente para bajular, e isso não é um tipo de comunicação saudável. Então você ter esse cuidado com as suas falas é extremamente importante. E ele fala também que você precisa despertar o interesse no outro. Por quê? Se você quer influenciar alguém, você precisa entender que essa pessoa ela precisa primeiro, de certa forma, se sentir importante a ponto de começar a falar e compartilhar, comunicar coisas com você. Então, desperte o interesse na pessoa para ela falar com você. Se a pessoa não tiver interesse em comunicar algo para você, muito menos ela vai ter interesse em te ouvir. Então você tem que entender que isso é uma forma básica para você lidar com as pessoas e é como se tivesse talvez uma porta e essa porta ela fosse aberta no quesito da comunicação. Então essas técnicas é basicamente uma chave para que você abra essa porta do primeiro contato. A segunda parte do livro, o autor já traz pra gente aqui 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. E aí a gente tem aqui 6 princípios da mesmo formato aí do capítulo anterior.
Ele vai bater bastante aqui na questão de como você deve se comportar e em como você deve também lidar com as pessoas. Então ele fala aqui de forma geral e resumida, para você sorrir enquanto estiver conversando com a pessoa, porque isso vai gerar conexão entre você e o seu ouvinte. Ele fala também sobre você lembrar, isso aqui é muito interessante, o nome da pessoa. Douglas, mas é claro que a gente precisa fazer isso, mas muitas vezes a gente acaba negligenciando esse fato e o autor deixa claro que o nome da pessoa é uma das principais portas de entrada, porque se você lembra o nome da pessoa, isso vai fazer com que aquela pessoa se sinta de certa forma importante e isso vai te ajudar muito na hora de você gerar essa comunicação. Então a forma com que você se porta, sorrindo, né, lembrando o nome da pessoa, ele traz aqui também pra gente o seguinte, você encorajar os outros a falarem de si mesmo e trazer pontos que a pessoa gosta de conversar e não somente pontos importantes para a pessoa, como também ser um bom ouvinte. Então você falar sobre assuntos importantes para a pessoa, o que vai permitir com que ela comece a falar e não somente dar essa porta de entrada para ela falar sobre coisas importantes para ela, como também você ser um bom ouvinte. O autor fala que as pessoas elas gostam mais de falar do que ouvir. Então a gente tem aqui a relação de duas pessoas, né? Então a gente precisa entender que o ponto A e o B vão ter uma diferença. Um vai falar mais e o outro vai falar um pouco menos. Sempre vai ter essa questão. E o autor fala que se você deseja, por exemplo, alcançar a influência ou gerar uma conexão favorável com o ponto A, você precisa primeiro ser um bom ouvinte, ou seja, entender o que a pessoa está falando, trazer credibilidade para a fala dela, agregar com pontos que você entende que estão dentro da área daquela pessoa, porque isso faz com que ela se sinta mais à vontade para conversar com você e nesse primeiro momento gere esse contato. Então você ser um bom ouvinte, você acaba conseguindo captar informações importantes sobre quem é a pessoa, como que ela pensa, qual que é a visão dela em relação ao mundo, quais são talvez as objeções, os problemas. Lembro que quando eu trabalhava no banco, a gente acabava muito mais ouvindo do que falando, porque a pessoa traz os problemas dela, tem as histórias dela, enfim. E você acaba identificando o perfil do cliente simplesmente ouvindo. Né? Quando você ouve, você entende quem está na sua frente e isso aqui vai te ajudar a fazer as pessoas gostarem de você. Às vezes é chato a gente conversar com pessoa que só fica falando, falando, falando e quando a gente vai falar, ela se mete no meio da nossa fala e corta aquilo que a gente estava falando, corta a nossa linha de raciocínio, né? Então fica mais um monólogo do que um diálogo propriamente dito. Quando você se torna um bom ouvinte, você passa a trazer esse valor para a fala da pessoa, agrega com pontos específicos importantes e faz a pessoa gostar de você. A parte 3 é como que você faz as pessoas pensarem em você. Por quê? O nome do livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, se você deseja influenciar alguém, você precisa fazer essa pessoa pensar como você. E aí ele vai trazer aqui, ó, 12 princípios, tá? A gente tem vários princípios aqui, ó. Você evitar discussões, você demonstrar respeito por aquilo que a pessoa tá falando. Se você tiver errado, admitir o seu erro. Você começar sendo amigável. Você fazer as pessoas dizerem sim imediatamente, tá? Deixar o outro falar durante a maior parte do tempo. Deixar fazer com que ele sinta que a ideia dele é importante. Você tentar ser honesto e enxergar o ponto de vista da outra pessoa, você demonstrar compaixão e compreensão diante das ideias, apelar para motivos maiores, dramatizar suas ideias e lançar um desafio. Então a gente tem 12 princípios aqui de persuasão, onde o autor vai falar para a gente o quê? Você, quando quer convencer uma pessoa, você precisa primeiro entender a pessoa que você está conversando, quais são as objeções, os pontos de vista. Você precisa também respeitar, de certa forma, aquilo que ela está te apresentando para conseguir trazer um contraponto. E quando você for expor a sua ideia, utilizar de hacks de conversa, hacks de persuasão simples, como, por exemplo, fazer a pessoa dizer sim o quanto antes, começar com perguntas que influenciam ela a dizer sim, porque no final da conversa a probabilidade dela continuar dizendo sim é muito maior. Existem estudos que comprovam isso, tá? Você, de certa forma, dramatizar suas ideias, ou seja, você colocar expressão, trazer exemplos, gerar um contexto para aquilo que você está dizendo. Ele fala também sobre a importância dos desafios. Quando você desafia alguém, você faz com que essa pessoa tenha um up, sabe, um start a mais para realizar algo. E se você deseja influenciar ela em fazer algo específico, isso com certeza vai te ajudar. Então essa terceira parte foca muito nessa questão de fazer as pessoas pensarem como você.
E o autor ele fecha o livro com a parte 4, que é para você ser um bom líder. Então, como que você pode ser um bom líder que consegue mudar as pessoas sem ofendê-las no final? Porque isso aqui realmente é um desafio. E aí, novamente, ele traz aqui pra gente vários princípios, tá? Ó, são 9 princípios para você conseguir se tornar um bom líder. E aí aqui ele fala sobre a questão de você conseguir elogiar, trazer reconhecimentos sinceros, apontar os erros alheios de forma indireta, não ser tão pontual em dados momentos, tá? Falar sobre os seus erros antes de criticar o outro, fazer perguntas ao invés de dar ordens, preservar a dignidade, elogiar todos os progressos, dar ao outro uma bela reputação para manter, encorajar as pessoas e fazer com que o outro se sinta feliz por fazer aquilo que você sugere. Então, de forma geral, o autor traz para a gente aqui o que você precisa fazer para ter uma liderança saudável, o que é hoje talvez uma das coisas mais difíceis, porque a gente tem uma grande diferença aqui entre a letra C e a letra L. C é o chefe, é aquele mandão, é aquele que dá ordens, é aquele que discute, que aponta o erro, não conhece seus próprios erros. E a letra L é a letra de líder. Então o chefe, muitas vezes, ele não tem credibilidade. Agora o líder, ele tem e ele consegue fazer com que a sua equipe pense da forma que ele pensa, alcança resultados muito mais duradouros e consegue encorajar as pessoas. E o autor bate exatamente nisso. Mostre os seus erros antes, aponte o erro das pessoas de forma indireta, busque mostrar que existe uma forma de melhorar, encoraje a pessoa a melhorar, tá? Aponte os pequenos progressos, então não conseguia fazer A e agora fez meio A, elogie a pessoa, sabe? Conseguiu fazer, iniciou, legal. Encoraje a pessoa a fazer mais, a buscar mais e também mostre para ela que é saudável, que é legal, de certa forma, uma boa opção seguir aquilo que você está entregando para ela. É dessa forma que um líder vai conseguir ter uma liderança eficiente, vai conseguir alcançar bons resultados de forma geral. Então, esse daqui é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu acho que vale a leitura, tá? Não sei se você leu, se você já leu, deixa aqui nos comentários. Eu sei que o autor tem outros livros também, eu só li esse dele em relação à comunicação, ele tem, acho que sobre internet, marketing propriamente dito, vendas, mas dele eu só li esse aqui. Eu acredito que pode ser uma boa opção para você que quer se aprofundar nesse assunto, tá? Agora comenta aqui abaixo nos nossos comentários se você já leu esse livro e qual foi a sua impressão em relação à leitura. E se você ainda não leu, deixa aqui abaixo se você se interessou pela leitura desse livro, tá? E se por um acaso você deseja extrair o máximo dessas leituras de livros como fazer amigos e influenciar pessoas, porque quando eu li esse livro eu consegui extrair muita coisa dele, você precisa ter uma metodologia de leitura para conseguir ler e aprender aquilo que você está lendo. Então eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link do método Ler, que é o meu método de leitura. Então você dá uma conferida aí, porque eu tenho certeza que o método vai levar as suas leituras para o próximo nível, tá? Não se esqueça de apertar o botão do gostei, de compartilhar esse vídeo com pessoas próximas a você. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida imensamente. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Leia Livros.